Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai, assim, mergulhar um pouco numas ideias bem interessantes do livro O Cérebro Autista. É da Temple Grandin, né? Isso. Com o Richard Panik. E a perspectiva da Tempo é realmente única. Ela tá no espectro autista e, olha, ela passou por muitos exames de imagem do cérebro ao longo dos anos. Sempre com a tecnologia mais recente, né? Isso que é bacana. Exatamente. O que dá uma visão, assim, longitudinal bem rada. Bom, e a nossa ideia aqui é tentar entender um pouquinho melhor o autismo, conectando essas descobertas da neurociência com a experiência pessoal dela, sabe? É ir além dos rótulos, né? Tentar ver a coisa mais a fundo. Isso. Então, bora lá desvendar um pouco disso. A Temple conta logo no começo, né, que os exames dela deram umas pistas, possíveis explicações para as dificuldades da infância. Tipo, o atraso na fala, as crises de pânico que ela tinha. Do cérebro ligadas às emoções, né? Isso, centros de processamento emocional. Então, as dela eram maiores que o normal. E isso poderia ter a ver com a ansiedade constante dela. Faz sentido. Ela mesma diz, né, algo como: meu sistema de medo está sempre alerta para o perigo. Uma descrição bem forte. Muito forte. E o que eu acho fascinante, e você mencionou a tecnologia, é como a ciência veio depois e meio que validou essas percepções dela. Sim. Aquela sensação que ela descreve de ter tipo uma linha direta com o córtex visual. Aham. Os exames depois mostraram que uns feixes de fibras nervosas específicos, o IOF e o ILF, que são tipo umas autoestradas de informação no cérebro, Entendi. conectando a visão com outras áreas. Isso. No cérebro dela, esses feixes tinham muito mais conexões que o padrão. Então, conecta a biologia com a forma como ela percebe o mundo. Principalmente a memória visual super forte que ela tem, né? Exatamente. Uma base neural para a experiência subjetiva dela. É incrível. E não para aí, né? Ela fala também de um ventrículo esquerdo, bem maior. Ah, sim. Que se estendia até uma área ligada à memória de curto prazo. Pois é. E isso parece casar direitinho com a dificuldade que ela sempre relatou de guardar sequências ou várias informações recentes ao mesmo tempo. Ver essa ligação, sabe, entre o que ela sentia e o que a imagem do cérebro mostra é impactante mesmo. Sem dúvida. E essa conexão cérebro-experiência ajuda a gente a entender uma mudança de chave importante sobre as causas do autismo, né? Com certeza. Ajuda a gente a sair daquela ideia antiga, muito influenciada pelo Kenner no início. Das mães geladeira. Aquela culpa que colocavam nos pais, né? Exatamente. Que dizia que o autismo era causado por pais frios, distantes emocionalmente. E a Temple desconstrói isso muito bem no livro. Ela argumenta que a distância aparente dos pais muitas vezes era uma reação. Uma reação ao comportamento da criança, né? Como a dificuldade dela em aceitar um abraço por causa da sobrecarga sensorial. Isso. Não era a causa do autismo, mas uma consequência das dificuldades sensoriais da criança. Exato. E aí a gente sai dessa visão meio psicológica, focada na culpa, para uma compreensão neurológica. O autismo está no cérebro. Ponto. E as próprias mudanças nos critérios de diagnóstico, né? Ao longo dos anos. Sim, no DSM, o Manual Diagnóstico. A inclusão de categorias como Asperger, que hoje a gente entende como parte do espectro. E o PDD-SOS, né? Que era um termo mais guarda-chuva. E isso, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. E até, curiosamente, alguns erros de digitação no manual contribuíram para aumentar as taxas de diagnóstico. Quer dizer, não era uma epidemia de autismo. Não, era mais uma evolução na forma como a gente define e reconhece o espectro. A rede ficou mais larga, digamos assim. Entendi. E aí a conversa vai para um lugar que eu acho muito, muito interessante. Os pontos fortes. Sim, a Tempo defende muito que a gente pare de focar só nos déficits, nas dificuldades e olhe mais para as habilidades, para os talentos. Que podem estar ligados a diferentes formas de pensar, né? É uma virada de chave mesmo. Total. E ela propõe até umas categorias, né? Para ajudar a gente a entender isso melhor. Propõe sim. Ela sugere basicamente 3 tipos principais de pensamento que podem ser predominantes em pessoas no espectro. Primeiro, os pensadores visuais por imagens. Como ela mesma, né? Que pensa em fotos e em vídeos mentais. Exato. Pessoas ótimas para design, fotografia, mecânica, coisas que exigem essa visualização espacial forte. Legal. E o segundo tipo? Os pensadores por padrões. Aqueles que veem padrões em tudo, sabe? Matemática, música, programação. Interessante.
Podem ter dificuldade com leitura, talvez? Podem ter sim. Mas aí brilham em álgebra, xadrez, porque reconhecem blocos de informação, padrões complexos muito rápido. Faz sentido. E o terceiro? Os pensadores por palavras e fatos. São as enciclopédias ambulantes. Acumulam um conhecimento imenso sobre temas específicos que interessam a eles. Tipo, Especialistas natos. quase isso. Excelentes para jornalismo, história, tradução, áreas que exigem essa memória para fatos e linguagem. Nossa, reconhecer esses estilos pode mudar tudo na educação, na carreira, né? Com certeza, ajuda a direcionar, a encontrar o caminho certo e até a transformar o que às vezes é visto como obsessão ou hiperfoco numa habilidade super valiosa. E isso tem tudo a ver com a capacidade do cérebro de mudar, né? A neuroplasticidade que você falou. Exatamente. A neuroplasticidade é a chave aqui. O cérebro não é fixo, ele se adapta. Aquele estudo dos taxistas de Londres é um exemplo clássico, né? Sim, que eles desenvolveram hipocampos maiores, a área da memória espacial, só de decorar o mapa da cidade. Mostra que o uso molda o cérebro. Ou como em pessoas cegas, que o córtex visual passa a processar sons ou o braille. Isso, o cérebro reaproveita áreas. É uma máquina de adaptação incrível. Então a pergunta muda, né? Não é só quais são os déficits, mas como a gente pode usar essa plasticidade para cultivar os talentos. Exatamente, essa é a questão. E aí a Tempo critica, por exemplo, currículos muito rígidos na escola. Tipo, forçar todo mundo a aprender álgebra antes de geometria, mesmo que a pessoa tenha um super talento visual para geometria. Isso, ela defende muito mais aulas práticas, oficinas, sabe? Coisas que desenvolvam habilidades concretas desde cedo. E a importância de mentores. Mentores para guiar esses talentos específicos, né? Faz todo sentido. Total. Aproveitar os interesses naturais da pessoa. Bom, então, resumindo um pouco o que a gente conversou, essa exploração toda leva a gente a ver o autismo não como, sei lá, um conjunto fixo de problemas, Isso, não só como déficits a serem consertados. mas como uma variação neurológica. Com desafios, claro, a gente não pode ignorar isso. De forma alguma. Mas também com forças e habilidades bem distintas, que dependem da configuração única do cérebro de cada pessoa. É a neurodiversidade na prática. E entender essas diferenças, esses tipos de pensamento e o potencial do cérebro para se adaptar, isso abre muitas portas, né? Abre caminhos para abordagens bem mais personalizadas, mais eficazes, na educação, no trabalho, na vida. E deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. Qual seria? Em vez de ficar tentando encaixar todo mundo num modelo só, como é que a gente pode, como sociedade mesmo, identificar e cultivar melhor essa diversidade de talentos que o espectro autista traz? Boa. Reconhecer que esses diferentes tipos de mentes são, na verdade, essenciais para a inovação, para resolver problemas complexos, para a sociedade como um todo, né? Exato. Diferentes mentes para um mundo melhor. Fica aí para a gente pensar.